A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Aqui quem vos fala, sua amiga, a Bispa Eliane. Trago para você mais uma bênção da madrugada. Reis de Israel. O tema de hoje, o pacto. O segredo do sucesso de Abraão está à disposição de todos. O que Deus fez com ele, quer fazer comigo, com você, com todos. Mas para que sejamos abençoados, é necessário pagar o mesmo preço. Isso é, crer de forma prática, como Abraão creu. Ele aceitou os termos da parceria com Deus e colocou em prática. Ele aceitou o desafio de obedecer a sua palavra e assim fez. Sua obediência incondicional era prova de dependência do Altíssimo. Isso é fé prática. Esse é o tipo de fé que se traduz benefícios e muda a vida das pessoas. Em resposta à obediência à sua palavra, o Espírito Santo atua em parceria, trazendo inspiração, revelações, direção, sabedoria, conhecimento, coragem, fé. E uma vez se executando tal direção, as conquistas serão consequência. Quando Abraão foi chamado, já era um homem rico e bem estabelecido. Contudo, seus bens não foram suficientes para realizar seu maior sonho, a esterilidade de sua mulher. Fazia dele um homem incompleto e infeliz. Daí a razão de aceitar o grande desafio de seguir a orientação divina. Seu pacto com Deus não resultou apenas como pai de numerosas nações. O mais importante é que nem ele mesmo podia ver, foi se transformar no pai na fé de todos os judeus e de todos nós, os cristãos. Nele cumpriram-se as promessas de Deus. Isaías capítulo 51, versículo 2 vai dizer: Olhai para Abraão, vosso pai, e Sara, que vos deu, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único. Quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Quando Deus chama alguém, é para fazer aliança e torná-lo a própria bênção neste mundo. Significa que será tão abençoado quanto Abraão. Além disso, tornar-se-á referencial de Deus para a sua geração e as posteriores a ele. Mas é preciso saber que a parceria com Deus vai além do que aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Ela exige sacrifício de total entrega e incondicional, como aconteceu com Abraão. Obviamente, uma aliança com Deus não envolve as mesmas regras dos seres humanos. As regras humanas nunca são incondicionais, nem nos casamentos, nem na sociedade, nem em geral, por serem falhas e sujeitas à natureza adâmica, ou seja, à natureza de Adão.
Mas o pacto feito entre ser humano e Deus tem de ser incondicional. Isso é, não pode haver condições da parte humana. É tudo por tudo. É tudo da criatura humana por tudo do Criador. E vice-versa. Essa é a regra principal exigida por Deus. A exemplo do primeiro mandamento da lei divina. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Lucas capítulo 10, versículo 27. Esse mandamento exige que o Senhor Deus seja o primeiro na vida do parceiro, primeiro do que os filhos, primeiro do que os pais, primeiro do que os irmãos, primeiro do que a mulher, do que o marido, primeiro do que os netos e até mesmo do que a própria vida. No exemplo do pacto feito com Abraão, observe-se 3 tipos de sacrifício exigido por Deus e atendidos por Abraão. O primeiro foi: Abraão, sai da própria terra. Relembrando naquele dia, só fugitivos ou fracassados deixavam tudo para trás e se aventuravam numa nova terra. Era a renúncia de todo o seu patrimônio imobiliário. O segundo sacrifício, deixar a parentela. Trata-se de abandonar os parentes com sua tradição religiosa tão significativa naqueles dias. E o terceiro, sai da casa dos pais. Isso significa renúncia e posição de liderança hierárquica, familiar, deixada pelo pai. Em compensação, a promessa divina era perfeita e completa. Primeira, de ti farei uma grande nação. Segunda, e te abençoarei. Terceira, e te engrandecerei o nome. Quarta, sê tu uma bênção. Quinto, abençoarei os que te abençoarem. Sexta, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sétima, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando os autores sagrados se referem ao número 7, trata-se de perfeição ou plenitude. É o caso da referência aos 7 Espíritos de Deus em Apocalipse. 7 Espírito não se refere à quantidade de espírito, mas à plenitude do Espírito de Deus. Observa-se na primeira promessa a Abraão a garantia não de um filho apenas, mas a construção de uma grande nação. A visão e o sonho de Abraão era de apenas um filho, o que já era o suficiente para fazê-lo perfeitamente feliz. Mas a grandeza de Deus não lhe permite realizar coisas pequenas. Quando se faz parceria com Deus, é preciso pensar grande, até porque como se associar com o dono dos céus e da terra e desejar coisas mínimas. Numa parceria com Deus, não se pode pensar pequeno sobre o risco de ficar fora do seu plano. A realização dos sonhos vai muito além de
tudo que se imagina ou deseja. E é isso que o apóstolo Paulo ensina. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20. É claro que a realização de todos os sonhos vindos da parte de Deus não acontece de um dia para o outro. E é justamente aí que está o segredo das bênçãos divinas, a fé perseverante. Esse foi outro segredo de Abraão, sua perseverança, esperando contra a esperança. Creu que as promessas de Deus iriam se cumprir cedo ou tarde, independentemente de quaisquer circunstâncias. Não abandonou a fé nas promessas, mesmo vendo sua carne sendo consumida pelo tempo, bem como a sua esposa. E isso é o que faz a diferença entre os cristãos e cristãos. Muitos dizem assumir a fé cristã e até exterioriza isso, mantendo sua frequência na igreja, mas no íntimo, há muito tempo, já desistiram de perseguir os sonhos da fé. Abraão, não. Ele creu contra as informações dos seus olhos físicos, porque aquele que fez a promessa era e é Espírito. E para o Espírito de Deus não há limites, nem mesmo marcas do corpo envelhecido. No próximo áudio da Bênção da Madrugada, na próxima madrugada, você acompanhará ainda sobre Reis de Israel o tema Sinais da Aliança. Deus abençoe a paz do Senhor.